Vou chegar aqui, gente, porque a gente vai conversar com o nosso amigo Pedro Pacífico, nosso parceiro aqui do Leitura do Fato, porque o consumo de telas está crescendo entre jovens adultos. Mas olha só, consumo de livros também, e é isso que mostra então uma pesquisa brasileira divulgada no início deste ano. Pedro, muito bem-vindo, muito bom dia para você, o nosso Bookster, então, para conversar com a gente a respeito desse tema. Essa faixa etária, então, jovens, adultos, de que faixa mais ou menos que a gente está falando? Porque tem sempre aquela turma que prefere o livro físico, tem a turma que prefere uma telinha ou um Kindle, de repente. Eu sou mais do Kindle, migrei de vez. Minha filha, que tem 14, não quer nem saber, gosta de papel. De quem que a gente está falando aqui? Bom dia, Pedro. Bom dia, Clarissa. Exatamente. Teve esse crescimento nesse público mais jovem, o que gera até uma certa ideia contraditória, porque a gente fala muito que os jovens eles estão muito ligados às telas e a tela tem um papel, né, prejudicial para o hábito da leitura. Então, como é que isso aconteceria? Como é que a gente pode compatibilizar esses dois dados? E essa pesquisa é que é muito importante a gente pontuar que ela revela o consumo de livros e não vai falar de hábito de leitura. O consumo de livros no ano de 2025. Primeiro, antes da gente falar exatamente dos jovens, que tem essa representatividade muito importante, o Brasil mostrou um aumento no consumo de livros de 2 pontos percentuais. Então, antes, em 2024, era 16%, a gente passou para 18%. Parece pouco, 2%, mas para o Brasil isso equivale a cerca de 3 milhões de novos consumidores de livro. E aí, quando a gente vai para o público jovem, até tem uma arte aqui para a gente conseguir ver a importância desse público. A gente está falando de um público que vai dos 18 aos 24 anos, com um aumento bem representativo de 2%. Também teve um aumento do público até 34 anos, mas se a gente olha as outras faixas etárias, não tem um aumento, ou estagnou ou reduziu. Então, esse crescimento que a gente está falando do público brasileiro vem por conta dessa faixa dos jovens de 18 a 34 anos e, sobretudo, até os 24 anos. Isso é muito importante, é algo, né, a ser comemorado. Mostra um pouco também a importância até das redes sociais na criação desse estímulo da leitura, porque os jovens estão nas redes, mas ao mesmo tempo eles encontram nessas redes o que esse estímulo, essa comunidade que eles estão procurando, deixam de enxergar a leitura como um hábito solitário e passam a enxergar a leitura como um hábito compartilhado, né? Essa criação da comunidade, até a gente vê um aumento de clubes de livros em geral no Brasil e no mundo. E esse fenômeno também de crescimento da leitura nos jovens, do consumo de livros nos jovens, não é só do Brasil. No Reino Unido, por exemplo, a geração Z, ela é responsável por 18% do consumo de livro. Ou seja, é um dado também muito relevante. E quando a gente passa a olhar o que está sendo consumido, a gente consegue entender um pouco o resultado dessa pesquisa. A gente teve um aumento muito significativo na venda de livros Young Adult, que são esses livros mais dedicados aos jovens, então isso também corresponde e corrobora o resultado da pesquisa. E ano passado teve o fenômeno dos livros de colorir que aparecem, né, impulsionam a venda de livros. Só para você ter uma ideia, Clarissa, de todas essas pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa, 40% respondeu que comprou pelo menos um exemplar de livros de colorir no ano passado. E quando a gente fala né, de outros dados relevantes dessa pesquisa, a gente vê que 61% das pessoas que compraram livros são mulheres, então as mulheres são maioria na compra, e a principal faixa entre todos, o principal público, são mulheres negras da classe C, que equivalem a 15% das consumidoras de livro. Então é um dado muito importante até para a gente refletir. Será que a população que mais compra livros equivale ao perfil dos autores mais vendidos no Brasil? Né? Será que a gente está lendo, né, pessoas parecidas com o que a gente consome? Será que equivale? Então, vale também a gente trazer essa reflexão sobre quem a gente está consumindo. E quando a gente pensa em quem não comprou livros, né, que aí a gente está falando de 78% da população, quase um terço respondeu que não comprou porque não teria livrarias perto de casa, outras lojas para comprar perto.
Cerca de 34% respondeu que não comprou porque os livros são caros, e aí a gente fala de uma questão de acesso, que é muito importante, de políticas públicas para estimular esse acesso. E vem um outro dado relevante, que é 16% responde que não comprou porque consegue, né, pelas redes ou pela internet, acessar PDFs gratuitos de livros. E aí, o que que a gente está falando aqui? A gente está falando do tema da pirataria, né, que é também relevante, porque as pessoas conseguem ter acesso a PDFs sem pagar, né, os direitos autorais, às editoras, aos autores. Então, tem uma população que não comprou porque tem acesso a esse livro gratuito. A gente vê, talvez, um incentivo de iniciativas como o Mac Livros, que vem para disponibilizar livros digitais de forma gratuita, que podem estimular e até talvez mudar o resultado dessa pesquisa nos próximos anos. Então, a conclusão que a gente tem ano passado um resultado, é o pior resultado da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que aí sim fala do hábito da leitura, que mostrou pela primeira vez um país de maioria não leitora, mas ao mesmo tempo, no ano passado, nessa nova pesquisa do consumo, revela um aumento na compra de livros. Então, quem sabe a próxima pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, com esse impacto das redes sociais, né, de falar de livros para os jovens, consiga trazer um resultado mais feliz, né, quando a gente pensa no hábito da leitura no Brasil. Mas é isso, Clarissa, no fim das contas, os jovens estão lendo mais, aparentemente, mas comprando mais eles estão. Tá aí então, gente, o nosso Pedro Pacífico, que ajuda como ninguém a difundir o hábito da leitura nas redes sociais, inclusive nosso Bookster. Obrigada, viu, Pedro? Até a semana que vem. Até a semana que vem.